Olá, que tal, meu povo? Vamos falar sobre Enem hoje? Não vamos falar sobre Enem. Aleluia, Senhor Deus! Mas a gente vai falar sobre um assunto que, vez por outra, cai de forma indireta no Enem, né? Que são os vocabulários, né? As palavras da língua estrangeira referentes a alimentos e comidas, tá? Apesar de alimentos e comidas parecer a mesma coisa, em espanhol tem uma pouquinho assim diferença, porque o que acontece? Em espanhol, eles vão chamar de comidas aquilo que a gente chama de refeições, tá? Então eu vou trazer para vocês quais são as refeições em espanhol e o cardápio assim normal, o que eles costumam comer em cada uma dessas refeições, tá? Lembrando que eu não sou um dicionário nem uma enciclopédia ambulante, por mais que eu coloque muita coisa aqui para vocês de informação de vocabulário, isso não contempla todas as possibilidades de palavras e de alimentos que existem em todos os 21 países que falam espanhol, tá? Então são só algumas coisinhas pra gente conseguir se virar caso a gente precise desse vocabulário da língua espanhola. Então a gente vai começar com as refeições e aí depois a gente vai para os alimentos que são mais característicos dentro de cada uma dessas refeições, tá? Então a primeira refeição é o desayuno, que seria o café da manhã. Eu deixei para vocês uma lista, e aí vocês peguem essa listinha e vocês vão preenchendo com o nome em português do lado, caso vocês achem necessário, tá? Então, do lado de desayuno, se vocês não conseguirem, né, fazer a ligação, coloquem café da manhã, tá? Em português, existe a palavra desjejum, que tem a mesma origem do desayuno, tá? Que é a primeira refeição do dia, café da manhã. Depois do café da manhã, vai ter um pouco de embrulho com relação às refeições em espanhol, porque alguns países vão chamar esse lanche da metade da manhã de almuerzo, ou de outros nomes, e aí sim o almoço eles vão chamar de comida. Então depende muito do país, vocês podem encontrar tanto pessoas chamando o café da manhã, aquele da metade da manhã, o segundo café da manhã, digamos assim, de almuerzo, e também gente chamando o almoço de almuerzo, certo? Então, existe essa possibilidade. Então, o primeiro, né, lanche que a gente faz, que é o café da manhã. Aí, depois, o segundo lanche seria, né, esse café da manhã da meia-manhã, que normalmente é ali pelas 10 horas, tá? Mas isso varia muito de país para país, de casa para casa, depende muito da rotina das pessoas, se esse segundo café da manhã acontece e como é que ele se chama, tá? Então, ele pode ser almuerzo, pode se chamar colación, pode se chamar media mañana, pode se chamar, em pouquíssimos países, onces, e pode se chamar merienda também, tá? Então, são várias possibilidades para esse lanche da metade da manhã. Depois, no horário do almoço, a gente vai ter comida ou almuerzo, então vai variar. Quem faz o almuerzo na metade da manhã vai chamar o almoço, que a gente conhece como comida. Quem chama o lanche da metade da manhã de outra coisa que não seja almuerzo, vai chamar a refeição ali do meio-dia até as 2, 3 da tarde de almuerzo, tá? O horário do almoço, ele depende muito dos países em que as pessoas nasceram ou nos quais as pessoas estão morando, tá? Então, o almoço, ele pode variar entre 11 horas da manhã e 3 horas da tarde, tá? Existem países que têm a jornada de trabalho bem diferente da nossa. A Espanha, por exemplo, eles entram mais tarde no serviço e eles saem mais tarde. Então, lá o almoço deles é super tarde. É mais perto das 2, 3 horas da tarde. Depois tem o lanche da tarde, que pode ser chamado de merienda, de colación, de onces também. E é aquele lanche normal, tá? Aquele que a gente acha mais legalzinho, normalmente, que a gente gosta de comer uma bobagem e que não pode, é esse lanche da tarde. Aí, à noite, a gente tem a cena, que é a janta, que daí todos os países vão chamar de cena, praticamente, tá? Eu não posso fazer uma generalização, porque eu não faço ideia, mas a maioria chama de cena. E aí, por último, a gente tem o postre. O postre, ele não é uma refeição que é colocada depois da janta, ele pode ser comido em qualquer horário do dia quando der vontade, tá? O postre seria a nossa sobremesa, tá? Na Espanha, a palavra sobremesa é aquela conversa que a gente tem logo depois do almoço, sabe?
Normalmente quando a gente tá em almoço de família, tem sempre alguém que quer tomar um café depois do almoço, então esse cafezinho logo depois do almoço, em que todo mundo tirou já os pratos, estão lavando os pratos, e fica as pessoas conversando, elas ficam conversando, na Espanha isso é chamado de sobremesa, tá? Então cuidado para não confundir. Sobremesa em espanhol é uma conversa pós-almoço, e sobremesa, que é aquele doce que a gente costuma comer depois das refeições mais pesadinhas, digamos assim, né? Que é o almoço ou a janta, em espanhol se chama postre. E aí agora a gente vai para a divisão dos alimentos, tá? Eu mais ou menos dividi os alimentos conforme eles são, né, relacionados a cada uma das refeições. Depois, conforme vão vindo as demais refeições, tem coisas que a gente pode repetir o que já apareceu no café da manhã, por exemplo, aí eu não vou repetir, vou só avisar para vocês que pode ser a mesma coisa do café da manhã, certo? Então tá, a gente vai ver um por um, e aí como eu disse, vocês peguem a lista de vocês ela tá exatamente na mesma ordem que estão aqui os slides, e aí quando vocês acharem necessário, vocês coloquem o correspondente em português do lado, tá? Mas não é obrigatório, porque tem umas que é óbvio, né? Uva, preciso colocar do lado? Não, né? Mas tem algumas que são mais complicadinhas, mais diferentes, tá? Então a gente começa pelas frutas, né? Que é aquele lanche mais suave da manhã. A primeira que a gente tem ali, manzana. Manzana é maçã. Papaya é o mamão. Fresa ou frutilla vai ser o morango, e aí depende do país, tá? Normalmente na América tem um vocabulário para a palavra e na Espanha existe outro vocabulário, tá? Sendo bem assim generalizador. Então, alguns países vão chamar o morango de fresa e outros países vão chamar o morango de frutilla, tá? Lembrando que esses são os nomes mais usados. Pode ser que existem em outros países outras formas de falar o nome dessas frutas que eu desconheço, tá? Então não achem que vai ser sempre manzana. Pode ser que chamem de outro jeito em algum outro país, tá? Uva, igual. Mango é manga. Melão, plátano ou banana é a nossa banana, é mais comum chamarem de plátano, tá? Naranja é a fruta e também é a cor laranja. Melocotão ou durazno, pêssego. Limão, maracujá. Guajaba, goiaba. Pomelo ou toronja é um tipo de cítrico que a gente não é muito acostumado a consumir aqui no Brasil, ou pelo menos não é muito acostumado a ver esse tipo de fruta aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tá? Mas em alguns países que falam espanhol, principalmente aqui Argentina e Uruguai, é uma fruta bem conhecida. Ela é super cítrica. Eu não sei se vocês já comeram lima. A lima, ela é mais ou menos aproximada, tá? Se vocês forem para algum país que fala espanhol, existem inclusive refrigerantes que são feitos de pomelo. São bem azedinhos, são bem assim diferentes para o nosso paladar que a gente não está acostumado, tá? Então, é uma espécie de laranja e aí ela tem vários tipos desse pomelo, dessa laranja. Tem um que é mais alaranjado, mais rosado e tem esse tom mais sem cor de nada, tá? Normalmente o refrigerante é feito dessa mais clara, que talvez seja mais cítrica que essa rosa alaranjada, tá? Então, o pomelo ou toronja, não dá para confundir com a toranja, que é um tipo também de cítrico que a gente tem aqui no Brasil. Em espanhol, pomelo ou toronja é essa fruta aí que parece uma laranja, uma lima e é bem cítrica, tá? A gente vai ter depois pera, que se escreve igual, kiwi igual, membrilho, povo de Deus, deixa eu me colocar aqui para cima. Se eu conseguir, aqui. Tá. Membrilho é uma fruta que ela tem gosto muito parecido com o gosto da goiaba, só que quando a gente olha ela por fora, ela parece uma pera. E aí quando tu abre ela, ela parece uma maçã. Sabe aquele episódio do Chaves que ele vai falar do suco, que é cor de tamarindo, gosto de morango e cheiro de não sei o que? É esse membrilho, tá? Eles usam muito para fazer marmelada. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, no Brasil a gente consome muito a goiabada, tá? Que é aquele tijolinho que é feito a partir da polpa da goiaba.
Nos países que falam espanhol, eles também costumam consumir bastante um produto muito parecido com aquele tijolinho da goiabada, só que eles chamam de mermelada, que é a marmelada. Em alguns lugares do Brasil, a marmelada, né, que é esse tijolinho feito de membrilho, de marmelo, né, que é o nome da fruta em português. Alguns lugares do Brasil fazem e consomem esse tipo de fruta, só que aqui no Rio Grande do Sul não é muito comum, tá? Então, nos países que falam espanhol, a gente encontra, inclusive nos supermercados, os tijolinhos de membrilho, que é o nosso marmelo. Depois a gente tem a ciruela, que são os diferentes tipos de ameixa. Sandia é a melancia. Mandarina é a nossa bergamota ou a tangerina, né, nos estados mais para cima. Cereça, cereja e coco, bem parecidinho com o português, tá? Então, lembrando, vocês anotem as que vocês acharem necessário. Se vocês acharem que eu tô indo muito rápido, é só pausar o vídeo, diminuir a velocidade e segue o baile. Se eu estiver indo muito devagar também, acelera o vídeo e dê-lhe pau no carrinho. No desayuno ainda, depois que a gente tem a parte das frutas, a gente pode ter também as bebidas que são consumidas no café da manhã, né? Que pode ser água, sumo ou jugo, que é o suco, tá? Dependendo do país vai chamar de suco, dependendo do país vai chamar de jugo. Também, sabem aquele caldinho que sai da carne, que a gente diz que a carne tá suculenta quando ela tem aquele caldinho? Em espanhol, eles chamam esse caldinho de jugo, não de sumo, tá? Só de jugo, que a carne tá rugosa, ou seja, que ela tá suculenta. A gente pode tomar leite, que é leite, pode tomar café, que é igual, té, que é chá, que é bem parecido com o inglês, né? Que é tea, T-E-A. Então, bem mais parecido com o inglês do que o português, né? Jogur, que é o iogurte. E o batido, que é a nossa vitamina ou batida de frutas, tá? Que daí é leite, a fruta e tal. Então, as bebidas do café da manhã geralmente são essas. O que pode acontecer é de haver algumas misturas. Por exemplo, misturar o café com leite, misturar o chá com leite. Tem gente que toma leite com chá, tá? E assim vão fazendo as misturinhas do café da manhã, tá? O café da manhã, ele também depende muito da cultura do país. Existem países na América Central que têm o costume de comer coisa muito doce no café da manhã. O café da manhã é doce. Para nós, no Brasil, isso não é muito comum. A gente prefere comer coisas salgadas, né? Fazer um lanche, uma bolacha, um biscoito, um sanduíche, alguma coisa mais salgada do que doce. No café da manhã também existe a possibilidade das pessoas fazerem uso de huevo, que são os ovos, né? Principalmente as pessoas que têm dietas mais restritivas ou com objetivos específicos, né? Para ficar fortinho, muita proteína. Então, tem gente que come bastante ovo no café da manhã. Também tem os sanduíches. Em espanhol, eu posso chamar o sanduíche de sándwich, de emparedado ou de bocadillo, tá? Então, os três servem para as mesmas coisas. Às vezes, tem gente que, dependendo do jeito que é o pão, se é pão de forma ou se é pão tipo pão francês, tá? Que a gente chama de outro nome no Rio Grande do Sul, que eu não vou pronunciar, porque isso aqui vai ficar gravado. Então, tem gente que faz essa diferença, quando o pão é mais fofinho e quando o pão é de sanduíche, aí vai chamar de diferente de sanduíche, emparedado ou bocadillo. Mas tanto faz, tá? Dá pra usar qualquer um dos três. E aí, no sanduíche, a gente tem alguns ingredientes que podem ser usados ou podem ser misturados de acordo com o gosto do ser humano, tá? Então, pro sanduíche, emparedado ou bocadillo, tem que ter pão, né? Pan, queso, que é queijo, jamón, que é presunto. Na Espanha existe um presunto bem específico, bem caro, que eles chamam de jamón serrano, que é muito assim, topzera. Seria mais ou menos parecido com uma copa, pra ter uma noção, mas é mais caro que a copa ainda, tá? Então, o jamón pode ser tanto esse presunto bagaceiro que a gente compra, quanto esse jamón chique que vem da Espanha, tá? Chiquérrimo. A gente pode colocar nesse pão manteca ou mantequilla, tanto faz o nome, que é a nossa manteiga. Requesón, que é o requeijão. Jalea, que aqui no sul a gente chama de chimia, ou nos outros estados chamam de geleia, não é mesmo?
mas só quem é do Rio Grande do Sul sabe que existe uma diferença entre chimia e geleia, não é mesmo? Se vocês não sabem, procurem saber, tá? A chimia, ela é mais incorporada, assim, mais grossinha que a geleia. E aí, a gente pode também colocar patê ou coronija, tá? Alguns lugares vão chamar a coronija quando é aquela misturinha mais consistente, mais durinha, tá? Mas depende, pode ser tanto em formato de patê, né, mais pastoso, ou coronija, que é aquela mais durinha que tu tira os pedacinhos, as fatias, por exemplo, e coloca no pão, tá? Então, eu coloquei mais ou menos esses ingredientes para o café da manhã. Lógico que se a pessoa é mais doida com relação à alimentação, ela pode fazer umas inovações, né? Colocar uma pizza aí no café da manhã, tudo depende, né? Do que sobrou da janta pra gente fazer o café da manhã. Mas basicamente, o que a gente entende como mais adequado pro café da manhã é aquilo lá que eu falei pra vocês, tá? Aí, agora eu vou falar do almoço, que em espanhol, né, pode ser almuerzo ou comida. Algumas coisas que aparecem no café da manhã podem ser consumidas no almoço também, tá? Então, não vou repetir tudo de novo. Algumas coisas eu repeti só a título de curiosidade, né? Pra não ficar um vácuo. Mas aí, conforme vai passando, eu vou diminuindo essas repetições. Então, no almuerzo ou comida, a gente tem o costume de ingerir carnes, tá? E aí, eu coloquei os tipos de carnes consumidos. Eu não coloquei a carne de gado, porque eles vão chamar a carne de gado de carne, tá? Carne. Então, não tem necessidade de fazer essa diferença, tá? Cerdo é carne de porco. Jamón é o tal do presunto, aquele chique que eu falei pra vocês. Pollo é o frango. Pescado são os peixes, né? Depois de mortinhos, eles chamam de pescado. Enquanto o peixe tá vivo, ele é chamado de pez. P-E-Z. Depois que ele, né, bateu com as botas e vai parar no nosso prato ou no freezer de algum supermercado, ele é pescado. Tem a salchicha, que pode ser tanto aquilo que a gente conhece como salsicha, ou as linguicinhas, que eles também podem chamar de salchicha. Chuleta, que é um tipo específico de carne, né, um corte. Chorizo ou longaniça, que são o que a gente chama, né, de salsichão, ou pode ser algum tipo de linguiça. Panceta ou bacon, que é o bacon que a gente chama em português. Em alguns países que falam espanhol, eles chamam de panceta. Gamba, camarão, pulpo, calamar, langosta e langostino são tipos de frutos do mar, tá? Então ali a gente tem o camarão, o polvo, a lagosta e o lagostim, tá? Basicamente, que também podem ser consumidos. No almoço do outro lado ali eu coloquei umas coisas que não tem uma classificação muito, sim, vou separar por grupos. Que é pasta, que é massa, harina, que é farinha, que daí a gente usa farinha para fazer vários tipos, né, de alimentos, de pratos diferentes, tanto para o almoço quanto para a janta. Sopa, que se escreve igual, e ensalada, que é a salada. Tá? E depois nos próximos slides a gente vai ver direitinho quais são as verduras, os legumes, tá? Os principais. Nas bebidas, a gente pode ter água, sumo ou jugo, que eu já expliquei para vocês, e a gaseosa, que a gaseosa é aquilo que tem gás, ou seja, é o refrigerante, que eles chamam, né? Os refrigerantes de gaseosa. Ainda dentro do almoço, a gente pode ter cereais, verduras e legumes, e aí a gente vai ter arroz, lenteja é lentilha, maíz ou choclo, milho, arveja ou guisante, que é ervilha, papa ou batata, tanto faz, dá para chamar dos dois jeitos, que é a batata, yuca, que é a mandioca, rábano, rabanete, frijol, poroto ou judía, que é o feijão. O feijão tem muitos nomes, tá? Eu coloquei os principais, mas vocês podem encontrar o feijão com outros nomes nos países que falam espanhol, tá? Depois a gente tem papa dulce, camote, moniato ou boniato, que são as batatas doces, tá? Então, alguns países vão chamar de papa dulce e outros vão dar essa diferenciada nos nomes, certo? Ainda dentro dessa parte de verduras e legumes, a gente tem zanahoria, que é cenoura, judías verdes,
que são, digamos, os feijões verdes, né, que podem ser as vagenzinhas. Col, que é a folha da couve, né? Coliflor, que é a flor da couve, a partezinha branca. Lechuga, alface. Tomate, igual. Berenjena é a berinjela. Calabaça ou calabacinho vão ser as variações de abóbora e moranga, tá? Em espanhol eles chamam de calabaça ou calabacinho. Calabaça a grande, né, a mais redondinha, e calabacinha aquela que é mais espichadinha. Whisky ou chayote, que é o chuchu. Remolacha, beterraba. Espinacas, que é o espinafre. Pepino igual. Ajo ou ají, que é o alho. Sal, aí já entra como tempero, né? Aceite, que é o azeite. Vinagre, cebola. Perejil, que é a salsa. Pimenta, que é pimenta. E pimiento ou morrón, que é o nosso pimentão, tá? Eles têm o costume de comer um tipo de pimentão que eles chamam de morrón. Eles colocam para assar e eles comem assados. Adoram esse tal desse morrón, tá? Então, de almoço, a gente tem essas possibilidades. E aí, claro, né? Que dependendo dos países, eles vão criar pratos que têm nomes específicos, que eles fazem a junção de carnes, verduras e o tempero X, e aí aquilo tem um nome de um prato específico, que é comida típica, que a gente vai ver mais adiante também. Por enquanto a gente tá vendo só os alimentos mais separadinhos, e aí depois a gente vai para a parte mais cultural, que se refere aos alimentos típicos, comidas típicas, tá? De cada um desses países. A gente vai para a merienda, que daí tem 1.500 outros nomes, que eu coloquei para vocês lá naqueles primeiros slides, que é o lanche da tarde, tá? O lanche da tarde, normalmente, ele envolve algum tipo de farinha. Seja aqui no Brasil, seja nos países que falam espanhol, tá? Ou vai ser uma fruta com iogurte, que são aqueles alimentos lá que eu já tinha colocado no café da manhã para vocês. Pode ser repetido aqui tranquilamente. Só que aqui no lanche da tarde vão aparecer, né, aqueles alimentos feitos a partir de farinha, né, de farináceos. Então, a gente tem a empanada, que é o pastel. Cuidado que isso dá uma confusão entre português e espanhol. Empanada é pastel. E eles não têm o costume de comer pastel frito, eles comem pastel assado. Então as empanadas são sempre assadas, normalmente, né? Media luna é aquilo que a gente conhece como croissant. Croissant é um nome que vem do francês, em espanhol eles adaptaram para media luna porque é o formato que tem, né, pode ser doce ou salgado, mas normalmente é doce, as medialunas. É muito bom, é tipo um folhado. Muito bom mesmo. Tostada, que é a torrada. Palomitas, ou pochoclo, que é a pipoca. Bizcocho, ou galleta, que são os biscoitos ou bolachas, tá? E aqui também eles têm a mesma diferença que nós temos aqui no Brasil, por exemplo. No sul a gente chama de bolachas, outros estados vão chamar de biscoito. Nos países que falam espanhol também, alguns vão chamar de bizcocho e outros vão chamar de galleta. Existe, inclusive, um tipo de pão, em alguns países que fazem aqui fronteira com o Rio Grande do Sul, que eles chamam de galleta, porque quando tu olha, ele parece assim, ó, que são várias bolachas, uma em cima da outra, porque ele fica assim, amontoadinho, cheio de camadas. Parece até um folhado, mas é um pão, muito bom também. Cereais, de modo geral, que daí a gente tem aqueles cereais que podem ser consumidos com leite ou puros, né? Esses cereais também podem ser consumidos no café da manhã, não coloquei lá, mas tudo pode ser trocado. Pastel, em espanhol, é bolo, tá? Então, pastel, em português, é uma coisa que a gente come salgada, normalmente, né? Em espanhol, pastel é doce, é bolo, tá? Normalmente aqueles bolos de camada, recheados. E tarta pode ser tanto uma torta doce quanto uma torta salgada, tá? Confuso, não é mesmo? Depois a gente passa para a janta. Na janta, a gente pode repetir todos aqueles alimentos que foram consumidos ou que foram, né, que eu coloquei para vocês no almoço. Pode ser consumido alguma coisa que foi lá no café da manhã. E aí a gente tem aqui algumas besteiras que são mais típicas da janta do que do almoço, por exemplo, aí eu coloquei para vocês.
inclusive as bebidas alcoólicas, né, que não é muito comum as pessoas consumirem no almoço, a não ser que seja final de semana, né, mas no dia a dia não. Às vezes as pessoas costumam, né, tomar uma taça ou um copo dessas bebidas à noite, que daí tem o sono, né, até acordar e ir trabalhar, já passou o efeito do álcool no corpo, tá? Então, das bebidas, a gente tem vinho, tequila, mezcal. O mezcal e a tequila, eles são muito parecidos, o que vai dar a diferença, digamos assim, é a qualidade de onde vem de onde a bebida é extraída. Por exemplo, a tequila e o mezcal, eles são feitos da mesma forma. Eles pegam uma planta enorme, que parece a nossa babosa. Não sei se vocês conhecem a babosa, quando tu quebra uma das folhinhas, ela sai uma babinha, né? Babosa, babinha. A planta, né, da qual a tequila e o mezcal são feitos, se chama agave, e é uma babosa enorme. Aí eles cortam, né, as folhas, e aí eles vão pisando e esquentando, pisando quando eu digo, né, vão amassando e esquentando aquela planta, e aí dela vai saindo, né, esse líquido. Quando eles fazem a tequila para diferenciar do mezcal, é o tipo da babosa, digamos assim. Então, o agave azul é tequila. Qualquer outro tipo de agave que não seja o azul é o nome, tá? Ele não é azul, ele tem uma cor meio esverdeada diferente dos outros. E aí eles vão chamar de mezcal, tá? Então a diferença, digamos que é a qualidade da babosa. Tá? Mas basicamente é o mesmo produto, só vai mudar o tipo específico da planta, mas a planta é a mesma. Pisco, que é uma bebida característica do Peru, tá? Bem interessante também, é meio estranha. Assim, do meu ponto de vista. Claro que se vocês puderem, tiverem a oportunidade de provar, ele pode ter tanto o alcoólico quanto o não alcoólico, tá? Mas é um fermentado de milho. Existe, inclusive, refrigerantes que são feitos de milho. É um negócio muito louco. Muitos países que falam espanhol têm uma cultura indígena muito forte. E aí essa cultura indígena tá muito baseada em batata, em mandioca e milho. Então tudo que eles puderem fazer desses produtos, eles fazem porque é uma questão ancestral, muito cultural, muito forte deles. Então eles têm muitos produtos de milho, por exemplo. E a sangria, que é uma mistura, né, de vinho, de frutas, e aí eles fazem uma bebida mais suave, normalmente é consumida no verão, tá? E todos os outros tipos de líquidos normais, suco, rumo, né, o sumo ou jugo, pode ser água, pode ser o refrigerante, né, a gaseosa, qualquer coisa, um café na janta, as pessoas são meio doidas, tomam qualquer coisa, tá? Então eu coloquei aqui alguns que eu não tinha colocado ainda. E aí, como eu já disse, podem ser consumidas as mesmas coisas lá do almoço ou as outras coisas que eu já tinha dito, e aqui entram aquelas coisas, né, as variedades que a gente chama, né? Tem sushi, que é o sushi, tortilla, que seria uma omelete, hamburguesa, que é hambúrguer, pizza, que aí se escreve igual, só a pronúncia é diferente, tá? Em português a gente pronuncia pizza, em espanhol eles pronunciam do jeito que eu falei pra vocês, e não é palavrão, ok? Perro caliente, que é o cachorro quente, eles também podem chamar de hot dog. E existe também o pancho, que eu não coloquei pra vocês, que se escreve P-A-N-C-H-O, pancho, que é o cachorro quente. Papas ou batatas fritas, batata frita. Assado, que é o churrasco, né? E aí eu coloquei alguns condimentos aqui, que é o ketchup ou ketchup, que vem do inglês, né? Então o nome tá bem parecido. Mayonesa ou maionesa, que é a maionese. E a mostaça, que é a mostarda. Eu coloquei também depois ali a panqueca. Panqueque é panqueca. Tá? Então basicamente esses são os alimentos. E aí pra fechar a gente tem o postre, que são os doces, tá? Eu coloquei alguns aqui. Quando a gente vai para a culinária típica de cada país, existem muitos doces típicos que são, né, uma mistura desses elementos aqui que eu coloquei para vocês e outras coisas. Então isso aqui é o básico do básico, tá? Então,
chocolate, que pode ser consumido de diversas formas, né, em diversos tipos de doce. Pastel, que eu já tinha colocado para vocês, que é o bolo. Helado, que é o sorvete. Crema, que é o creme de qualquer coisa, né, os docinhos. Pudim, que é o pudim. Caramelos são as balas, né, os doces, esses mais soltinhos, né. Gajetas ou biscoitos, que são as bolachas, né, que elas podem ser inclusive recheadas, que é biscoito relleno ou gajeta rellena. Alfajor, né, que é aquele que a gente, né, adora aqui roubar nos vizinhos, né, que é muito bom. O bocadillo, que também é bem comum aqui nos países vizinhos, que ele é parecido com o gosto do alfajor, só que você, né, em vez de ser uma camada de bolacha, recheio bolacha, é uma bolachinha embaixo e aí ele tem uma bolota em cima. A diferença do alfajor pro bocadillo é essa. Açúcar, né, que é a base para fazer a maior parte dos doces. Miel, que é o mel. Tarta, que existem também, né, as tortas doces em espanhol. Cocada, que é aquilo que a gente conhece, né, aqueles docinhos feitos de coco. Mengon, mermelada, que eu já tinha dito para vocês antes. Dulce de leite, que é o doce de leite, que é um produto muito típico, principalmente aqui da Argentina e Uruguai. E aí, a partir do dulce de leite, eles fazem várias sobremesas maravilhosas. Arroz com leite, hojaldre, que são os folheados, tá? Aqueles doces que são folhadinhos. Que é aquele que tu pega e ele se desmancha, você quebra todo. Aquilo é o hojaldre. Turrón, que é o torrone, que é parece uma camada de waffle crocante, tem um recheinho doce no meio, normalmente tem uns castanhas ou um amendoim junto ali, quebradinho, e outra camada de waffle crocante. No mercado a gente encontra esses turrones. E os churros, né, que são bem comuns em muitos países que falam espanhol e que a gente também tem esse costume aqui na cidade de Santa Maria de consumir os churros. Certo, meu povo? Então, acredito que era isso. Bem básica essa parte de vocabulário. E aí, conforme forem passando as semanas, a gente vai falando um pouquinho de refeições e comidas típicas a partir desses alimentos, tá? Beijos para vocês. Não precisa fazer nada, não precisa me mandar nada. É só conteúdo, vocabulário para vocês estudarem. Preencham a folha que eu deixei aqui, caso vocês, né, não vão lembrar dos nomes todos em espanhol, o que a gente não lembra mesmo. Preencham de acordo com o que eu falei pra vocês e tá tudo certinho. Até semana que vem. Tchau, tchau.